A chuva batia forte contra as janelas do meu apartamento em Lisboa quando ouvi o barulho. Um estrondo na porta da frente, seguido de passos apressados. Meu coração disparou, peguei o telefone e disquei o número da polícia, sussurrando que alguém havia invadido minha casa. Minutos depois, a sirene ecoou na rua estreita de Alfama e uma mulher uniformizada bateu à porta. "Sou a agente Ana Sousa", disse ela, com voz firme, entrando com uma lanterna na mão. Mas o que começou como uma investigação rotineira se transformou em algo inimaginável. Ela encontrou vestígios de uma ameaça maior e insistiu em ficar para me proteger e naquela noite, entre conversas sussurradas e olhares inesperados, uma faísca acendeu algo que eu havia enterrado por anos. Eu me chamo Maria Oliveira, tenho 28 anos e vivo sozinha desde que saí da casa dos meus pais em Porto. Eles são católicos devotos, daqueles que vão à missa todos os domingos e esperam que eu case com um homem decente, tenha filhos e siga o roteiro tradicional. Mas eu nunca me encaixei nisso. Na universidade, estudei literatura, sonhando em escrever romances que explorassem as profundezas da alma humana, mas acabei trabalhando como editora em uma pequena editora lisboeta, corrigindo textos alheios enquanto minha própria vida parecia um rascunho mal feito. Aquela noite de assalto foi o ponto de virada. O ladrão havia fugido, levando apenas algumas joias baratas, mas deixou marcas de arrombamento que sugeriam algo mais pessoal, talvez uma vingança de um ex-namorado ciumento que eu havia dispensado meses antes. Ana era diferente de qualquer policial que eu imaginava. Com 32 anos, ela tinha uma presença imponente, mas seus olhos castanhos transmitiam uma empatia genuína. "Você está sozinha aqui?", perguntou ela, enquanto inspecionava o apartamento. Eu assenti, sentindo um tremor nas mãos. Ela encontrou uma carta ameaçadora escondida na gaveta revirada. "Você vai pagar pelo que fez." Meu ex, Tiago, era possessivo e depois do término, ele havia-me seguido algumas vezes. Ana franziu a testa. "Isso não é um roubo comum. Pode ser perigoso. Eu fico aqui esta noite para garantir sua segurança." Meu estômago revirou. Uma estranha em casa? Mas algo em sua voz me acalmou e eu concordei. Passamos horas conversando na sala mal iluminada. Ela contou sobre sua carreira na polícia, as noites longas patrulhando as ruas de Lisboa, os casos de violência doméstica que a marcaram. Eu entrei nessa profissão para proteger as pessoas, especialmente as mulheres que sofrem em silêncio, disse ela. Eu compartilhei pedaços da minha vida, a pressão da família para eu namorar, as expectativas sociais que me sufocavam. Meus pais acham que eu sou só seletiva, mas a verdade é que eu não sinto atração por homens. As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. Ana me olhou sem julgamento e sorriu levemente. Eu entendo mais do que você imagina. Naquela madrugada, enquanto a chuva diminuía, eu me peguei observando-a, seus cabelos pretos curtos, o jeito como ela se movia com confiança. Pela primeira vez, admiti para mim mesma o que havia negado por anos: eu era lésbica. Mas confessar isso significaria confrontar tudo: família, amigos, sociedade portuguesa ainda conservadora em muitos aspectos. Ana adormeceu no sofá e eu no quarto, mas o sono não veio. Pensei nas consequências. Se Tiago voltasse, o que faria? E essa conexão com Ana era real ou só o medo falando? No dia seguinte, Ana insistiu em me acompanhar ao trabalho. "Até que prendamos esse cara, você não está segura." Meu chefe, um homem de meia idade, ergueu as sobrancelhas ao vê-la, mas eu ignorei. Durante o almoço, em um café perto do Tejo, conversamos mais. Ela revelou que era solteira, que havia terminado um relacionamento conturbado com uma mulher anos atrás. A sociedade ainda nos julga, Maria. Mas eu aprendi a não me esconder. Suas palavras ecoaram em mim como um desafio. Voltei para casa com o coração acelerado, questionando cada escolha que havia feito. Mas a família ligou naquela noite. Minha mãe, preocupada com o assalto, insistiu em vir me visitar. "Você precisa de um homem para te proteger, filha."
Eu rolei os olhos, mas o pânico cresceu. Como explicar Ana? Como esconder o que estava nascendo? Ana, percebendo minha angústia, tocou meu braço. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Seu toque enviou um arrepio e, pela primeira vez, eu me permiti imaginar um futuro diferente. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Tiago foi localizado pela polícia, mas negou tudo, alegando que a carta era uma brincadeira. Ana duvidava e eu também. Enquanto isso, nossa proximidade crescia. Caminhadas pelo bairro alto, jantares improvisados. Eu me abria sobre minhas inseguranças e ela sobre as dela, a rejeição da própria família quando se assumiu. Meu pai me deserdou por um tempo, confessou ela. Mas eu escolhi ser verdadeira. Essas histórias me faziam questionar, valia a pena o risco? Uma noite, após um turno exaustivo, Ana chegou exausta. Hoje prendi um homem que batia na esposa. Me lembra porque faço isso. Eu preparei chá e sentamos no sofá. Nossos olhares se encontraram e o ar ficou carregado. Ela se aproximou, mas eu recuei. Não posso. Minha família. Ela assentiu, respeitando. Mas o conflito interno me consumia. Desejar alguém do mesmo sexo era errado? A sociedade diria que sim, mas meu coração gritava o contrário. Os dias se transformaram em semanas, e Ana se tornou uma presença constante na minha vida. Oficialmente, era proteção policial, mas ambos sabíamos que ia além. Minha mãe chegou de Porto, carregando malas cheias de comida caseira e conselhos não solicitados. Maria, você está magra. E essa policial? Por que ela fica aqui tanto tempo? Eu gaguejei uma desculpa sobre o caso em andamento, mas seus olhos desconfiados me perfuravam. Ana, sempre profissional, manteve distância durante a visita, mas à noite, quando minha mãe dormia, nós sussurrávamos sobre o futuro. Eu sinto algo por você, admiti finalmente, em uma caminhada à beira do rio. Ana parou, seus olhos brilhando sob as luzes da Ponte 25 de Abril. Eu também, Maria. Mas você precisa estar pronta. Pronta para quê? Para enfrentar o julgamento? Minha melhor amiga, Sofia, que eu confidenciara anos atrás sobre minhas dúvidas, me alertou. Em Portugal, as coisas estão mudando, mas não para todos. Pense na sua carreira, na família. Sofia era hétero, casada, e sua vida parecia perfeita. Invejava isso, mas também me ressentia. Tiago reapareceu, mandando mensagens ameaçadoras. Você acha que pode me ignorar? Ana reportou à delegacia e uma ordem de restrição foi emitida. Mas o estresse me consumia. Em uma discussão acalorada com Ana, eu explodi. Isso é culpa sua. Se você não tivesse ficado, nada disso estaria acontecendo. Ela me olhou magoada. Eu estou aqui para te proteger, não para complicar. Saí batendo a porta, vagando pelas ruas de Chiado, questionando se valia a pena arriscar tudo por um sentimento incerto. De volta ao apartamento, encontrei Ana embalando suas coisas. Se você quer que eu vá, eu vou. Meu coração apertou. Não vá. Nós nos abraçamos e, pela primeira vez, nos beijamos. Foi suave, hesitante, mas libertador. Naquela noite, conversamos sobre nossos passados. Ana contou sobre sua ex, Rita, que a traiu com um homem para voltar ao normal. A traição dói, mas me ensinou a valorizar a honestidade. Eu compartilhei sobre minha infância, as brincadeiras com meninas que meus pais repreendiam. Eles acham que é fase. A pressão familiar aumentou. Meu pai ligou, exigindo que eu voltasse para Porto. Lisboa está-te mudando, filha. Venha para casa, arruma um namorado decente. Eu desliguei, chorando. Ana me consolou, mas o conflito moral me atormentava. Era certo desafiar a tradição?
A igreja, que eu frequentava esporadicamente, pregava contra isso. Mas o amor não deveria ser livre? Um incidente no trabalho intensificou tudo. Um colega homofóbico ouviu rumores sobre Ana e alguém deve ter visto nós juntas. Cuidado, Maria, isso pode manchar sua reputação. Senti o peso da sociedade portuguesa ainda dividida entre progressismo e conservadorismo. Em Lisboa há orgulho gay, mas em famílias como a minha é tabu. Decidi confrontar Sofia. Você me apoia? Ela hesitou. Eu te amo, mas... E se isso te destruir? Ana e eu planejamos um fim de semana em Sintra para escapar. Caminhando pelos palácios, nos sentíamos livres. Eu te amo, disse ela sob as árvores antigas. Meu coração explodiu de alegria, mas o medo persistia. De volta, uma surpresa. Tiago invadiu novamente, desta vez confrontando-nos. Você está com ela? Isso é nojento. Ana o imobilizou, chamando reforços. Ele foi preso, mas suas palavras ecoaram: sua família vai te odiar. Após o incidente, minha mãe descobriu tudo. Encontrei-a no apartamento, com uma foto nossa que Tiago enviara anonimamente. Isso é verdade, Maria? Você é assim? Seu rosto era uma mistura de choque e dor. Eu assenti, lágrimas rolando. Sim, mãe. Eu amo Ana. Ela saiu, dizendo: você está perdida. O rompimento familiar me quebrou. Ana me apoiou, mas eu questionava: valia o preço? Os meses seguintes foram de reconstrução. Comecei terapia, explorando minha identidade. Ana me apresentou uma comunidade LGBT em Lisboa, onde houve histórias semelhantes. Mas a traição veio de onde menos esperava. Sofia, ciumenta da minha nova vida, espalhou rumores no trabalho. Perdi uma promoção. Porquê? Perguntei a ela. Você mudou, Maria. Não é mais a mesma. A amizade se dissolveu, deixando uma ferida profunda. Ana e eu nos fortalecemos, mas os desafios continuavam. Sua família, mais aberta, nos recebeu, mas a minha permanecia distante. Em uma missa de Natal, tentei reconciliação, mas meu pai disse: volte quando estiver curada. O dilema moral me consumia, amor versus dever filial. Com Tiago atrás das grades, a ameaça física diminuiu, mas as batalhas internas se intensificaram. Eu e Ana morávamos juntas agora, em um apartamento maior no bairro Alto. A vida cotidiana era uma mistura de rotina e paixão, cafés da manhã preguiçosos, noites assistindo filmes portugueses. Mas o fantasma da rejeição familiar pairava. Recebi uma carta da minha mãe: rezo por você todos os dias. Volte para o caminho certo. Rasguei-a, mas o remorso me corroía. Era egoísta escolher o amor sobre a família? No trabalho, as coisas pioraram. Meu chefe, influenciado pelos rumores, me transferiu para um cargo menor. É para o bem da equipe, disse ele. Senti a discriminação sutil, comum em ambientes conservadores. Ana me encorajou a denunciar, mas eu hesitei. E se piorar? Ela, com sua experiência policial, via injustiças diariamente. Lute, Maria. Senão, eles vencem. Decidi processar a editora por discriminação, unindo-me a uma associação LGBT. O processo foi exaustivo, com audiências que expunham minha vida pessoal. Durante isso, Ana enfrentou seus próprios demónios. Um caso de violência contra uma mulher lésbica a abalou. Ela foi atacada por ser quem é, poderia ser nós. Sua vulnerabilidade me aproximou mais, mas também me assustou. E se perdêssemos tudo? Uma noite, discutimos. Talvez devêssemos nos separar, para sua segurança. Ela negou veementemente. Não, Maria. Isso seria ceder ao medo.
A traição veio novamente, desta vez de dentro da comunidade. Uma amiga de Ana, Inês, que eu confiara, revelou-se invejosa. Ela espalhou mentiras sobre Ana ser infiel, baseada em um mal-entendido. Vi ela com outra mulher, disse a amigos comuns. O rumor se espalhou e eu confrontei Ana. É verdade? Ela negou, mostrando provas, era uma colega de trabalho. Mas a dúvida plantada me corroeu. Por que as pessoas nos sabotam? Perguntei. Ana suspirou, porque o amor como nosso ameaça o status quo. Reconciliação familiar parecia impossível. Meu irmão, mais liberal, tentou mediar. Dê tempo a eles, Maria. Mas em uma visita surpresa, meus pais apareceram. Queremos conversar. Sentamos na sala, tensos. Meu pai, isso vai contra tudo que acreditamos. Ana defendeu, o amor não é pecado. A discussão escalou, com acusações de influência maligna. Saíram sem resolução, deixando-me devastada. Mas um ponto de virada veio no tribunal. Ganhei o processo contra a editora, recebendo indenização e uma promoção retroativa. A vitória foi pública, destacada em jornais portugueses como um avanço para direitos LGBT. Ana me parabenizou, você é forte. Isso me inspirou a escrever meu primeiro livro, uma autobiografia velada sobre identidade e amor. Porém, a pressão social persistia. Em um evento literário, um crítico conservador me atacou, sua vida pessoal contamina sua arte. Senti o peso da sociedade, onde o progresso coexiste com preconceito. Ana e eu discutimos casamento, legal em Portugal desde 2010, mas eu hesitei. E a família? Uma crise maior surgiu quando Ana foi ferida em serviço, perseguindo um agressor. No hospital, eu segurei sua mão, rezando. Não me deixe, sussurrei. Ela se recuperou, mas o incidente me forçou a confrontar. O amor vale o risco? Sim, decidi. Com Ana recuperada, nossa relação se aprofundou. Planejamos uma viagem à Madeira para respirar ar fresco. Lá, entre vinhedos e oceano, nos sentimos livres. Casa comigo? Perguntou ela, ajoelhada na praia. Lágrimas rolaram, eu disse sim. Mas de volta a Lisboa, a realidade bateu. Contar à família? Meu irmão apoiou, mas pais não. Vocês estão pecando, disse minha mãe por telefone. O planejamento do casamento trouxe alegrias e dores. Amigos da comunidade nos ajudaram, mas traições menores surgiram. Um fornecedor cancelou ao saber do casal. Política da empresa alegou. Ana explodiu, isso é discriminação. Lutamos, trocando por outro. Mas o stress me fez questionar, era certo impor nossa felicidade sobre a dor alheia? No trabalho, meu livro foi publicado. Sombras do Amor explorava temas de identidade, recebendo críticas mistas. Liberais elogiaram, conservadores atacaram. Um artigo dizia, Oliveira usa sua orientação para ganhar atenção. Senti a mordaça social, mas Ana me lembrou, sua voz importa. Uma confrontação final com a família ocorreu no Natal. Convidei-os para jantar. Meu pai chegou relutante. Por que isso, Maria? Expliquei minhas lutas internas, as noites de dúvida. Ana compartilhou sua história. Lentamente, rachaduras apareceram. Minha mãe chorou, eu te amo, mas é difícil. Não foi aceitação plena, mas um começo. Mas o clímax veio com Inês reaparecendo, pedindo perdão. Eu estava errada. Aceitei, mas com cautela. A lição, confiança é frágil. Com o casamento se aproximando, refleti sobre as escolhas. Perdi amigos, enfrentei preconceito, mas ganhei autenticidade. Ana e eu nos casamos em uma cerimônia simples, com aliados presentes.
Foi um ato de rebelião e amor. Os meses pós-casamento foram de ajuste. Vivíamos como um casal normal, mas o mundo nos lembrava das diferenças. Uma manifestação anti-LGBT em Lisboa nos abalou. Ana, como policial, protegeu manifestantes opostos. É meu dever, disse ela. Eu admirei, mas temi. Minha família se aproximou aos poucos. Minha mãe visitou, trazendo presentes. Estou tentando entender. Meu pai enviou uma carta: você é minha filha. Não era perfeito, mas curava feridas. No trabalho, meu livro se tornou best-seller, inspirando outros. Recebi cartas de jovens lésbicas: você me deu coragem. O impacto social me motivou. Mas uma escolha controversa surgiu: adotar uma criança. Ana queria, eu hesitei, temendo preconceito. E se sofrermos mais? Discutimos longamente, pesando prós e contras. Decidimos prosseguir, enfrentando burocracia. Anos depois, olhando para trás, vejo as danos e despertares. Perdi partes de mim, mas ganhei uma vida autêntica. O amor com Ana foi o catalisador. Será que sacrificar laços familiares por amor próprio é sempre a escolha certa?